Oi, meus amores, tudo bem? Então, a Bruxa de Salem hoje vai contar para vocês um relato de um seguidor meu. Ele é ali da região de Itajaí e ele trabalhava nessa época como desses caminhão que carrega leite, sabe? Que vai nas fazendas e busca leite para levar para as empresas de laticínio. Então, assim, ele é uma pessoa muito boa, muito legal e trabalhava nisso há anos. Hoje ele já não está mais trabalhando nesse ramo devido ao que aconteceu com ele. Mas vamos ao relato dele então. Ele sempre acordava muito cedo para ir buscar os leites, né? Sempre buscando os leites nas fazendas de lugares em lugares. Então ele sempre saía de casa às 4:30 da manhã, por aí, e ficava trabalhando até 3 horas da tarde buscando leite nas fazendas todas. Só que teve uma época que as fazendas aumentaram muito, porque era muito leite para buscar. Então ele se alongava e ficava até mais final de tarde buscando leite. E assim era a rotina dele diária. Ia de fazenda em fazenda, pegava o leite, né, que os fazendeiros tinham, e colocava dentro daquele tambor, naquele caminhão-tanque, e levava para as empresas de laticínio. Uma vida tranquila, normal, e que ele fazia isso todos os dias. Só que nesse dia aconteceu algo inusitado na vida dele. Ele saiu de casa e começou a ir de fazenda em fazenda e fazendo o trabalho dele. Só que chegou num ponto que faltavam 3 fazendas ainda. E nesse ponto ele olhou a ponte, né, que levava até as fazendas, tinha caído. Então ele teve que mudar o percurso dele todinho. Teve que ir por uma outra estrada bem pequenininha que tinha de chão para poder dar a volta para pegar uma outra ponte que tinha, né, uma pontezinha de madeira bem velha, bem antiga, para poder chegar até essas 3 fazendas que estava faltando, porque ele não podia deixar nenhuma fazenda para trás. Então assim ele fez. Foi seguindo o caminho, mas já estava escurecendo, estava ficando de noite. E ele já estava preocupado, porque ele não gostava de ficar girando até tarde da noite com leite no tambor, né? Mas assim ele foi. E ele chegou até o local onde tinha essa pontezinha. Quando chegou na ponte, ele foi ultrapassar, né, a ponte e teve que passar muito, muito, muito devagar, porque uma que o caminhão já era velho e outra é que a ponte já era mais velha, assim, mais fraca. Ele ficou com medo da ponte quebrar. Mas passou. Quando ele passou, o caminhão começou a pifar, a falhar do nada, sabe? Assim, quando uma coisa começa a falhar, sem explicação lógica. E morreu o caminhão. Definitivamente ele pifou. Começou a criar um fumaceiro na frente e ele foi olhar e pensou, bom, deve ser água. Deve estar faltando água no radiador, porque eu tive que fazer um desvio muito grande para vir para essas fazendas. Então ele desceu do caminhão. Quando ele desceu, ele olhou assim ao longe, tinha uma casinha. Uma casinha assim muito velhinha, sabe? Com uma senhorinha sentada na área. Uma senhorinha bem velha de idade. E ela ficava observando ele ao longe. Então ele pegou e chegou, olhou para aquela senhorinha e tentou chamar ela várias vezes, mas ela não respondeu. Então, como a ponte era em cima de um rio, ele fez o quê? Ele foi lá, desceu até o rio e encheu 2 galões de água e colocou dentro do radiador do caminhão. Então, assim, ele deu um tempo para esperar esfriar tudo, né? E continuava olhando aquela velhinha lá naquele lugar. E ele falava com ela, dava sinal, e a velhinha não fazia nada, só ficava olhando. Levantava, sentava, e a velhinha lá só fazia isso, só levantava e sentava e não dizia uma palavra. Então ele pensou, deve ser uma pessoa que mora aí sozinha, já tá até caducando, nem vou ficar chamando muito essa senhorinha, tadinha, nem vou incomodar. Aí colocou a água, resfriou tudo e guardou as coisas embaixo ali nos negócios do caminhão. E quando ele foi entrar para dentro do caminhão, que ele fechou a porta, ele disse que numa velocidade sobrenatural aquela velhinha veio e começou a bater com muita força na porta do caminhão dele, querendo entrar, pedindo carona. Mas ele disse que olhou para a velhinha, ele achou ela com uma expressão muito estranha. Ela era muito pálida, muito esquisita mesmo. Ele disse que parecia uma coisa de outro mundo, e a noite já tinha caído. Então ele, sem pensar 2 vezes, sem pestanejar, ele fez a volta no caminhão, pediu para a velhinha sair, a velhinha ficou ali pendurada no caminhão, na porta. E ele fez a volta e de repente quando ele olhou, a velha não estava mais. E ele desceu do caminhão, olhou e não estava nem embaixo do caminhão, ele pensou que tinha atropelado ela. Então ele fez a volta voando no caminhão, passou aquela ponte e voltou para... deixou até aquelas fazendas para trás. Não quis nem buscar mais leite nenhum. Ele quis mais foi embora. Porque ele disse que o rosto da velhinha era muito esquisito. Ele disse que ficou com medo de verdade.
Chegou no lugar dele de integrar os leites, eles perguntaram por que ele não trouxe o leite daquelas fazendas. Ele disse que a ponte estava quebrada, explicou a situação, disse que o caminhão quebrou e que ele não ia mais lá buscar leite nenhum. Daí o que ele fez? Contou pro pessoal o que tinha acontecido. Aí o pessoal riu da cara dele, sabe? Achando que ele era mesmo louco, pirado da cabeça. E ele disse, bah, a gente fala as coisas à verdade e as pessoas não acreditam na gente. Mas o que será que era aquela senhorinha? O que aquela senhora morava naquele meio do nada? Sozinha, né? Sem ninguém, uma velhinha, e vim pedir carona. Pra ir pra onde? Uma velhinha que eu tinha chamado 1.500 vezes e a velhinha não veio me atender. E de repente, do nada, ela aparece que nem o Furacão 2000, uma velha que não conseguia nem ficar de pé. Então, ele pegou e foi embora. Chegou em casa, tomou banho dele, normal, como de costume, e foi num bar da cidade fazer um lanche. Que era um lugar que ele gostava de fazer lanche porque ele morava sozinho. Então, nesse lugar, ele começou a conversar com o pessoal do lugar e contou a história pro pessoal que atendia ali, né, que eram os donos do lugar. E, numa dessa, uma moça que trabalhava ali, ela perguntou para ele como é que era a casa, que em questão, né, que ele tinha visto. Aí ele deu os detalhes da casa, deu o detalhe da senhorinha. Aí ela disse, não pode, porque essa casa que tu tá descrevendo é a casa da minha avó. A minha avó já morreu faz 7 anos. Aí ele disse, não pode, porque a casa tá lá. A senhorinha estava lá, estava tudo lá. E ela veio, se pendurou no meu caminhão e queria carona. Eu não dei carona porque eu achei muito estranho, porque ela parecia uma pessoa muito esquisita. E eu te juro, eu fiquei com medo daquela senhora. Não pode ser a tua avó, não é a mesma casa. Ela não é o mesmo lugar, sim. Tu não pode me levar amanhã lá pra gente ver se é o mesmo local? E ele meio que relutando, sabe? Não queria retornar ao local, mas prometeu pra moça que ia levar ela lá. Então ela pegou, no outro dia, ele marcou com ela foi com ele, entrou no caminhão, fez toda aquela rotina de pegar os leites de novo, e quando chegou naquele determinado local, ele mostrou para ela onde era. Quando ele chegou lá com ela, ele ficou espantado, porque a casa já estava derrubada, a velhinha não estava na casa e o lugar não existia, só tinha as fundações da casa. E ela disse, não, aqui realmente era a casa da minha avó. E eu não sei porquê, mas ela tentou se comunicar contigo. E a moça chorando, né, perguntou se ela tinha falado alguma coisa ou algo parecido. E ele disse que não. E ela contou que a velhinha morava ali por muitos anos e foi encontrada morta depois de 4 dias, né, de ter morrido. Porque ela morava naquele fim de mundo lá sozinha. E que eles se culpavam muito por ela ter morrido lá sozinha. Então ela foi, acendeu umas velas lá, né, na fundação da casa e foi embora com ele. Depois desse dia, ele foi, entregou o caminhão para a empresa e disse que não quis mais saber de trabalhar naquelas rotas e também não quis mais saber de entregar leite nenhum e nem de pegar leite nenhum. Porque aquela situação simplesmente apavorou ele. E ele não tinha mais condições de trabalhar à noite. Porque cada vez que ele pensava em trabalhar à noite, ele parecia que via aquela velhinha na frente do caminhão. E ele nunca mais fez nada. E hoje ele trabalha de Uber. E diz ele que já aconteceram algumas coisas também muito sobrenatural com ele no Uber e que ele no melhor momento vai estar contando os relatos pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história do nosso seguidor. O nome dele é Edivaldo. Ele tem hoje 54 anos. Isso aconteceu com ele quando ele tinha 48 anos de idade. E se você gostou, né, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E vamos mandar relatos pra Bruxa de Salem. Mande seus relatos. Beijo da Bruxa de Salem. Muito boa tarde a todos vocês.